Boa noite, pessoal. Ao vivo no YouTube. Pessoal do chat, queria ver se o áudio meu tá bom. Boa noite, pessoal. Boa noite. Som. Áudio bom? Fechou, pessoal. Então, boa noite a todos. Kleber aqui da Uniciv para mais uma live. E hoje a aula vai ser muito boa. Eu tive algumas prévias dela, mas eu tô vendo aqui que tá chegando bastante gente. Enquanto isso, vou dar alguns recadinhos. Já vi o pessoal que perguntou sobre o certificado. Pessoal, o certificado digital, assim que termina a live, a gente conta até 10 dias para o envio. Todo mundo que preencheu o cadastro, fez o cadastro, vai receber, tá? A live vai ficar gravada, gente. Bem, daqui a pouco vamos iniciar então. No chat estamos ali o Elder para qualquer dúvida, se alguém quiser tirar alguma dúvida, ele está ali à disposição. Vai estar nos auxiliando também, se tiver alguma pergunta. Hoje teremos uma live especial, cujo tema é Cybersecurity, da ideia ao roadmap. Hoje o nosso palestrante, Felipe Leal, cara, eu vi um pouco do que ele preparou e tá demais, gente. Vocês vão gostar muito, então fica até o final. A apresentação vou deixar com ele e espero que vocês curtem. E qualquer coisa também vou estar no chat ali ligadinho, hein? Felipe? Opa, tá me escutando? Opa, tô escutando. Acho que o pessoal também deve estar escutando. Deixa eu ver aqui se aparece sua imagem. Perfeito. Boa noite, professor. Como é que você tá? Tudo bom? Tudo certo. Certo. Então já dei um pouco da prévia, assim, eu acho que pelo pouco que você apresentou aí, e já vou responder um pouco, né, que com certeza precisava perguntar e a gente vai estar disponibilizando junto com o certificado, a gente vai estar mandando um slide também pro pessoal, que vai ter bastante link, né, no final deixou uma... Tem uma porrada de link aí, bastante material pro pessoal estudar. Show de bola, professor. Deixa a palavra com você, qualquer coisa, só chamar, hein. Valeu, Cleber, obrigado. Boa noite, pessoal. Às vezes eu vou estar olhando para a câmera aqui e pro chat aqui do lado, mas vamos lá. Essa é a ideia da live de hoje. Vamos lá falar sobre cybersecurity, da ideia ao roadmap. Eu sou muito fã dessa área de cyber, é uma área que sempre me encantou, então, e eu passei alguns perrengues, alguns medos aí no começo de não saber como fazer e o que fazer e por onde começar, então eu tive essa ideia aí para a gente ajudar, tentar ajudar a comunidade inteira, né? A comunidade de TI é uma comunidade muito grande para a gente se ajudar aí. Agradecer ao pessoal que tá entrando aí, putz, tô vendo aqui bastante gente, cara, muito legal mesmo. Vamos lá me apresentar um pouquinho. Meu nome é Felipe Leal. Hoje eu sou analista de cibersegurança. Como eu boto ali, eu sou um eterno aprendiz e curioso da área de cyber. Eu sempre falo para as pessoas que me perguntam sobre o início, né, sobre o início dessa área. São dois termos que são duas características que a gente tem que ter. A gente tem que saber aprender, né, e principalmente ser curioso, porque curiosidade na área de TI é essencial. A gente tem que ser curioso. Eu sou produtor de conteúdo, faço conteúdo para as redes sociais também, LinkedIn, para quem já me acompanha. Faço material para concurso público, material de estudo online também, sempre para a parte de TI. Professor por propósito, eu creio que é o começo aí para quem consegue encontrar um propósito de vida, e eu creio que eu encontrei o meu, de ser professor. Eu sou apaixonado pelo ensino e tecnologia. Eu acho que, por mais que eu seja um analista de cyber, eu nunca vou deixar de ser professor.
Eu gosto muito de ajudar as pessoas e da melhor forma possível, com todo o conhecimento que eu tenho, apesar de ser limitado. Sou professor de informática e mentor para concurso público. Sou graduando em licenciatura de computação, ainda faço faculdade, minha segunda. Sou graduado em tecnologia, sou pós-graduado em tecnologia da informação e tenho graduação em rede de computadores. Tenho 13 anos de experiência em TI. E nesse tempo aí eu pude pegar alguns cargos, né, trabalhar alguns cargos como professor, gestor de TI, coordenador. Alguns até me perguntam como que fui gestor e coordenador e hoje eu sou um analista. Eu creio que essa gestão de TI, coordenação de TI, sempre vou voltado para a área de educação, né? Eu nunca trabalhei numa empresa que fosse voltada para a área de tecnologia, para a área de cyber ou para a área de segurança da informação, que é a maior. Eu nunca fui gestor e coordenador dentro de uma empresa grande, sempre foi voltado para a educação. E ali eu coloquei que eu sou o CEO de uma academia de musculação, nada a ver com nada, mas eu sou em parceria com a minha esposa, que é formada em educação física, então a gente tem essa empresa aí, que é onde ela trabalha, é coordenadora técnica e eu faço a parte da administração da empresa. Nada a ver, mas é legal, uma experiência legal que eu recomendo a todos que tenham ou trabalhem, sejam empreendedores. Bom, falei um pouquinho de mim, né? Do que eu já fiz e tudo mais, do background. Então a gente vai direto pro que realmente interessa, sem enrolar muito. Esse post eu fiz. Vamos ver se o pessoal tá escutando, tá perfeito. Esse post eu fiz no LinkedIn. Deu bastante repercussão aí, o pessoal gostou bastante. Até achei em alguns servidores do Discord aí que o pessoal gostou bastante. E é uma ideia de início, não é que a gente tenha, né, que a gente tenha que seguir passo a passo. Mas aí eu elenquei 10 passos primordiais, né, que explicam a nossa área, a área de cyber. O primeiro passo, desde as competências básicas. Segundo passo, redes. O terceiro, Linux e propriamente sistema operacional Windows também. 4, a capacidade de programar, de saber programar. Para então já falo para quem correu da área de programação, de ser um dev e foi para a área de cyber, sinto muito lhe informar. Depois do quinto passo, uma formação, a gente precisa de uma formação. Sexto, plataformas de estudo. Sétimo, plataformas de estudo e prática. O oitavo, o que faz sentido ter certificação ou não. O 9, eu elenquei uma certificação, que é a EJPT. E o 10º, que é não parar por aqui, que não nunca na área de TI, para quem já trabalha, ou para quem está entrando, ou estudando, enfim, fazendo uma pós-graduação, ou já é profissional da área, ou está iniciando agora, é um assistente, um trainee ou um júnior, já sabe que a área de SI aí, não, de sistemas da informação não pode parar, de segurança da informação não tem como parar, né? Ao longo dessa nossa aula aí, a gente vai passar por todos esses pontos. Eu vou explicar o meu ponto de vista, não é o ponto de vista que é o real para todos, né? A gente sabe, cada um tem sua realidade, cada um tem suas preferências, mas eu elenquei esse roadmap aí para a gente fazer um step by step, né? Um passo a passo aí, para a gente saber um pouquinho da área em si, para quem está começando, né? O início de tudo, eu sempre planejei, eu nunca fui uma pessoa muito organizada, mas eu sempre planejei o que eu queria fazer ao longo do tempo. Não de forma do papel, não de uma forma sistemática, mas eu conseguia mentalmente mais ou menos planejar a minha caminhada, os meus passos, do que eu queria para minha vida, né? Então eu comecei ali com cibersegurança, mas a gente vai ver que antes da cibersegurança tem os passos que a gente deve seguir, e um desses passos é entender os princípios e as bases da segurança da informação. Esse é o primeiro passo. Então a gente, na nossa área, a gente tem algumas outras milhões de áreas. Essa segurança da informação a gente chama de área de guarda-chuva, ela é a área principal, aí o topo. Então abaixo dela ficam todas as outras e milhares de áreas, né, que entra desde o desenvolvedor até o CTO, o CISO, que são os caras de gestão, os caras de executivos, né? E eu sempre planejei isso de uma forma não sistemática, não cheio de características, não no papel, mas entendi os passos desde o início. Então, como eu expliquei ali no comecinho, como eu falei de mim um pouquinho no começo, eu fiz faculdade de rede de computadores, não era uma faculdade que me interessava, a princípio eu nunca tinha ouvido falar, mas foi uma faculdade que
um curso que me chamou a atenção e eu consegui entrar aí com bolsa, né? E acabei seguindo e uma faculdade onde eu me apaixonei. Estava até conversando com o Kleber aí no começo sobre a evolução, né, cara? A evolução da tecnologia, ela tem sido, nesses últimos 2 anos, até vi uma pesquisa de uma universidade americana, eu não vou lembrar a fonte, não vou lembrar a universidade, que mostrava que ao longo da evolução, comparado com os tempos que a gente viveu, né, que a gente está vivendo ainda está no final, graças a Deus, desses 2 anos de o que foi a evolução da tecnologia, e essa pesquisa diz mais ou menos que a gente evoluiu 10 anos cerca de tecnologia em dois. Então foi um boom onde todo mundo estava fora, teve que ir para dentro. E dentro dessa pesquisa também fala um pouquinho mais sobre as formações e tudo mais. E tem uma pesquisa, se não me engano, até 2040 ou 2035, todas as áreas vão ter que saber alguma coisa de tecnologia. Então é primordial a gente começar a partir desde então, né, a entender os princípios e as bases que são os primeiros passos, né? Aí o guarda-chuva que eu falei, né, sobre segurança da informação, ali está um guarda-chuva porque eu fiz ele é o contrário, mas se você inverter dá na mesma, tá? A gente tem os 3 pilares. A primeira parte ali fala sobre integridade, disponibilidade e confidencialidade. O segundo pilar fala sobre prevenção, detecção e resposta. E o terceiro, pessoas, processos e tecnologia. Todos esses pilares são os primordiais de entender. Então, como é que hoje eu explico para as pessoas como a gente deve planejar na nossa área, falando propriamente da segurança da informação, porque a gente sabe que existe milhões de, sei lá, possibilidades de trabalho, bilhões de possibilidades de cursos, né, para a gente fazer e seguir. Hoje eu sou apaixonado pela área de cyber, mas tenho diversas outras áreas que não são de cyber. E como é que eu vou saber disso? Eu creio muito no propósito, como eu disse, mas existe a paixão sobre alguma área específica. Muitas pessoas são apaixonadas por desenvolvimento, né? Eu não curto muito, quer dizer, não curtia, hoje eu já curto um pouquinho mais, porque é meio que uma obrigação da gente a trabalhar em cima disso, a desenvolver os projetos e saber um pouco mais sobre isso. Então, estudar os conceitos desse guarda-chuva aí é primordial para entender que área a gente quer seguir. Claro, a gente tem prazer, a gente tem que ter prazer em trabalhar em alguma das áreas, mas entender os conceitos e para onde a gente quer seguir não tem outro passo inicial, a gente tem que pensar e refletir um pouco mais sobre isso. O segundo passo é a teoria das cores, né? Os times de segurança, que a gente conhece basicamente em 3 partes, né? A gente conhece o Blue Team, o Red Team e o Purple Team, mas existem mais outras 4 partes, né? São um total de 7. A gente tem aí a Yellow Team, que são o pessoal de desenvolvimento e arquitetura. O Orange Team facilita a interação e a educação, que é aquele pessoal que faz a conscientização dentro da empresa, mostrando, sabendo, explicando o porquê que deve ser daquela maneira, os processos. O Red Team, segurança ofensiva, os hackers autorizados, né? Eu até coloquei ali, são os hackers autorizados, porque eles são contratados exatamente para isso, para fazer a parte de pen test e penetração propriamente dita. O Purple Team, o time roxo, aí integra táticas de defesa aos resultados do Red Team, então ele já está no meio, né, do Blue Team ali e do Red Team, ele faz essa interação aí. Deixa eu ver se tem alguém aí fazendo uma pergunta. Vale a pena começar um curso tecnológico de segurança da informação sem uma formação de TI prévia? Nicolas Cauê. A gente já vai responder essa pergunta, Nicolas, porque tem um slide que eu vou falar, uma parte que eu vou falar exatamente sobre isso, tá? Aguenta aí que a gente vai fazer. Vamos ver outras aqui. Kleber ou Helder aí, se quiser fazer pergunta de ver aí, pode mandar, tá? A gente pode falar aí no meio que sem problemas. Valdinei Ribeiro, estou na mesma, sou novo na área e entrei sem conhecimento nenhum. É o que a gente faz, né? O pessoal tem muita gente de outras áreas, inclusive a Sabrina, que quem está na área deve seguir ela, que é a Sabrina Ramos, né? Ela tem o servidor dela no Discord que é excelente, eu mesmo estou lá dentro. O pessoal troca muita figurinha lá dentro, conversa bastante. Vamos ver os outros aqui
A Sabrina fala muito sobre isso, sobre a transição de carreira, sobre como começar e como fazer o planejamento, né? E essa é uma das ideias que me surgiu para fazer esse roadmap, ela foi lá de dentro do Discord. O pessoal às vezes fica meio em dúvida e tudo mais. Nicolas, comecei esse semestre e tô com medo. Nicolas, se tá com medo, vai com medo mesmo. Não tem essa, começar a entender isso aí. Esse time de segurança é só escolher um. Kbyte, é isso, né? Então, se você viu aí na live, vai ficar gravada, né? Antes a gente tem que saber um pouquinho mais sobre o guarda-chuva, né? Que eu falei, ele é o guarda-chuva, onde tem as áreas e o que a gente quer começar a estudar sobre as áreas e entender o conceito, né? A gente vai pegar bastante sobre isso. JavaScript é uma das linguagens recomendadas. Então, Iana, eu vou falar também sobre isso, tá? Guarda aí um pouquinho que a gente já vai ver sobre a programação. Voltando aqui. Então, se você já escolheu a área de segurança da informação onde você quer trabalhar e você viu, nossa, é cyber mesmo que eu me apaixonei, a gente tem esse mundo aí, né? E tem voltando ali, tem o Green Team, o time verde, né? Integra a segurança ao código do designer da aplicação, é o cara que faz essa transição aí. E tem o AT, que é o pessoal de análise, compliance, logística e gestão, são os executivos, diretores, enfim. Partindo desse pensamento, a gente tem que ver qual é a aptidão, qual lado a gente mais integra, né? Eu sei que o pessoal gosta muito do Red Team, que é o pessoal da penetração, onde tem emoção, né? Mas eu vou falar para vocês que o pessoal do Blue Team fica muito atrás, tá? Então a gente tem que sentir prazer em trabalhar nisso, e não só na área de TI, em todas as áreas, seja eu dando aula, eu tenho que gostar daquilo, porque quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta muito, o tempo voa, a gente aprende muito mais. Não só pela grana, porque grana hoje é muito subjetivo, o que eu acho que é um valor muito bom para mim pode não ser para você, mas a gente sabe que essa área de TI paga muito bem, e hoje a gente não vai entrar muito no mérito de pagamentos, mas a gente vai ver alguns detalhes que fazem diferença ao longo do roadmap, tá? Perguntas pode mandar aí. O Elder, o Kleber, se puder vendo aí, eu perdi, bora lá. Pode deixar, professor. Qualquer coisa a gente dá um toque. Fechou então, obrigadão. O que tá, o que pega hoje no mundo é a resolução de problemas, né? Eu vejo hoje que é uma soft skills aí essencial para a gente desenvolver. O mundo está repleto de problema interessante e esperando a gente resolver. Claro, existem diversos setores, né? De todos os setores, mas a área de TI é o que normalmente integra e está dentro da maioria dos setores, tanto da saúde, quanto do payment, quanto do o health, né, saúde, educação, enfim, está dentro de todas as áreas, e a gente tem esse papel de estar lá dentro e de resolver problemas, onde problemas que pessoas que não têm nosso conhecimento, não são técnicos, a gente tem que resolver. Então essa é uma skill aí muito interessante para gente desenvolver ao longo do tempo, né? Eu creio que resolução de problema, independente da área, a pessoa tem que ter, é uma soft skills essencial. A gente vive de problema, a evolução de tudo, da tecnologia e de tudo que a gente pode imaginar da nossa vida é para resolver problemas. Então a gente vê a resolução, a gente vê um problema, a gente resolve aquilo de uma forma onde haja respostas e aparecem mais problemas. É assim que pelo menos o mundo de TI vive, né? Sim. Professor, E tem posso um, opa, bora lá. já aproveitar que eu vi ali uma interação sobre a questão de idade, né? Até essa questão, porque às vezes assusta, né? Você falar assim, é muito rápido e tal, entendeu? E tem Aham. pessoas ali, tipo assim, tem 54, tá começando agora, entendeu, Luiz? Aí outra, tô com 40, será que compensa com 40 anos começar agora, entendeu? Então, não sei que, Aham. entendeu? Essa só dá abrir um parênteses assim pra localizar, assim, Sim, porque tem bastante gente assim, né, dos 30 pra cima e lógico, tem a galerinha nova que sim, tá começando do zero, né? sim, sim. Então, eu não sei, eu tenho bastante, tô vendo ali que teve bastante gente, o Valdinei, o Luiz Alexandre, falaram, o Valdinei falou que tem 40, tem mercado por 40, o Valdinei falou que tem 54, está começando a aprender, aprendendo todos os dias. É isso aí, cara. Nessa área de TI não tem idade. Eu já vi aí, eu já tive contato com o pessoal do Bug Bounty, que é
viciado, CTF aí, que é o Capture to the Flag, o pessoal dentro dos servidores, dentro dos sites aí que fazem essa competição, a gente já viu crianças aí, né? Eu tenho 31 anos, mas eu já vi que com 15 anos o cara ganhar, uma menina ganhar um CTF em primeiro lugar aí, desbancando 30 anos, desbancando 40 anos. E também já vi o contrário, então não tem idade, TI não tem idade. Eu creio que com 15 anos a gente não tem a maturidade que tem aos 40, mas eles estão, com 15 anos é muito mais rápido de aprender, né, do que propriamente até com 30 anos, 40, 50, enfim. Mas não tem idade, assim, se tá com medo, tem medo e de começar, não tenha medo, vá no seu tempo, que é uma das skills também que eu vou passar mais para frente, que eu vejo que é primordial. Tenha paciência, tudo no seu tempo, tudo vai acontecer de forma natural, tá? Quando a gente tenta dar um salto maior que a perna, abraçar o mundo, não dá certo, principalmente na área de TI. Eu já fui muito assim, eu já sofri muito com de ser ansioso em aprender as coisas, porque fulano sabia, então não tem isso. A área de TI não é isso. A área de TI não se trata disso em tentar resolver tudo, porque a gente nunca vai saber de tudo, né? Eu vejo muito o que mais eu tenho visto, principalmente nesse tempo que a gente está, é pessoas sair de outras áreas para ir para o TI, porque vê que é uma área promissora e tudo mais. Tem alguns cases aí que, conversando com pessoas, eu já vi, principalmente mulheres que antes da pandemia, antes desse tempo, eram uma comunidade pequena e hoje é uma comunidade gigantesca e necessária, né, para a área do TI. Vocês, mulheres, são essenciais, independente da idade. Eu sempre brinco com. Nós homens somos muito práticos, né, quanto a isso, pelo menos a grande maioria esmagadora aí. Mas a mulherada tá dominando e não só mulheres, né? A gente fala hoje de todos os gêneros, de todas as pessoas. O TI é isso, é uma comunidade super aberta para tudo, para todos, independente do como você se qualifica, do que você é si mesmo, é para você mesmo. Seja homem, mulher, seja o pessoal, seja a comunidade LGBT, cara, tem muito profissional bom para todas as áreas. Então, independente da idade, sexo, gênero, não tenha medo, faça. Se está numa carreira há 30 anos e está a fim de mudar para TI, não espera para amanhã, porque amanhã nunca vem, né? E até brinco e como eu tenho academia, a gente tem bastante alunos assim que começam e falam assim, segunda-feira eu começo a academia e a gente fala que segunda-feira nunca vem. A gente fala que é desculpa do preguiçoso, porque se hoje é terça, eu começo na semana que vem, você perdeu aí quase uma semana para começar, onde os resultados já poderiam estar vindo. Então não demore, vá no seu tempo, conheça, corre atrás. Eu estou super aberto aí, no final vou passar minhas redes sociais. Se quiser mandar um direct, mandar uma mensagem, ali no LinkedIn você consegue também o meu contato, e-mail, sinal de fumaça. Eu estou aberto para ajudar qualquer um e disponibilizar o meu tempo quando necessário, quando eu puder, né, quando necessário, para ajudar. Mas não tem idade não, pessoal. Essa área é uma área extremamente apaixonante. Vocês vão ver que, principalmente para quem quer resolver problemas, tá? A área de TI resolve problemas do mundo e em todas as áreas, em todas as mentalidades das pessoas têm que mudar quanto a isso. Vocês vão ver desde crianças de 15, 12 anos eu já vi, com 12 anos sabendo programar muito melhor que eu, porque eu não sei quase nada de programação, sei o básico, mas pessoas mais velhas, um tempo atrás eu tive contato com um cara de 60 anos e ele falou, Felipe, eu sou aposentado na minha área, trabalhei 35 anos com administração de empresa, com RH, e hoje eu comecei por hobby, programação, e estou apaixonado, é uma área que eu quero seguir, e ele começou a faculdade agora, então não tem idade, gente, não se limitem a isso, tá? Vamos passar aqui. Partindo aí do número um da nossa roadmap, 01, competências básicas. As competências básicas me perguntam muito sobre isso. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Vamos ver o pessoal. Cupom roadmap, bolsa de 50. Olha só, cara. É só enviar lá, ó. Quem quer fazer uma faculdade aí, ó.
Na especialização, ó. Na Unicef, 50% de desconto. Nossa, até eu vou querer isso aí. Até eu vou querer. É só botar lá o código Roadmap e vai ganhar. Olha só. Para quem tá pensando em fazer alguma especialização, corre lá que já tá valendo. Vê se tem alguma pergunta, não tô vendo mais nenhuma aqui pro pessoal. Vou mandar, agradeço a atitude de quem tem capacidade de deixar aquele ego chato de lado e querer ensinar quem for para vir. Nossa, é só chamar aí que eu tô disponível para quem quiser para ajudar aí, tá? Voltando aqui nas competências básicas, as competências básicas das pessoas hoje, em qualquer área, ela sai lá do básico de saber ligar o computador, de mexer no Linux, mexer no Windows, no Word, o Excel, o PowerPoint, saber fazer algumas configurações. Na área de TI, isso aí é essencial, é básico. E eu vou um pouquinho mais além, porque a maioria das pessoas que eu converso, principalmente muitos devs que nunca tiveram contato com Linux, que estão na área já há um pouquinho de tempo, não têm contato com Linux, eles se veem, às vezes, na obrigação de aprender porque precisa para algum projeto. E o pessoal mais leigo, que não estuda e está entrando nessa área, eu vejo que a capacidade de aprender o Linux, editar um registro, um parâmetro, criar, usar o prompt de comando, enfim, ele é primordial. Você vai ver a super diferença no seu dia a dia. Eu vou falar um pouquinho mais sobre sistema operacional mais para frente, mas Windows e Linux, saiba ele de ponta cabeça, virado, desvirado. A gente tem que saber, sai muito disso, da capacidade de saber o pacote Office, saber no e-mail, ou saber Drive, enfim. E antes de aprender o conceito de hacking, a gente precisa gastar um tempinho estudando, né? Sabendo os conceitos e descobrindo algumas informações sobre hacking. Se você já quer falar sobre cyber, você já viu lá na nossa frente o guarda-chuva, as cores e tudo mais. Então saiba onde procurar. No final eu vou deixar para vocês essa apresentação. No final, se eu não me engano, aí tem uns 5 ou 6 slides só de curso, de material gratuito e tudo mais que eu vou disponibilizar para vocês, que é um compilado do que eu fiz nesse tempo todo de estudo, tá? E sabendo os conceitos, que é o mínimo, assim, às vezes eu converso com as pessoas que estão na área de tecnologia, elas sabem um conceito, eu não estou dizendo que a gente precisa saber aplicar de começo, a gente precisa saber os conceitos de começo. Eu sempre falo isso, o que é uma WAF, o que é uma IPS, IDS, o que é um firewall, como funciona, né? Isso são conceitos, protocolos, enfim, IPv4, IPv6, a gente precisa saber disso ao começo, né? Não necessariamente você precisa saber aplicar as configurações ou saber qualquer tipo de parâmetro de rede, qualquer parâmetro de configuração, mas você precisa saber principalmente os conceitos, porque isso vai mudar ao longo da sua carreira, vai mudar a sua carreira ao longo do tempo, né? Para quem quer começar direto cortando o caminho, o atalho para a área de TI eu nunca falo que isso é bom, porque não existe atalho, existe um planejamento. Quando a gente pega atalho, falta base, a gente não tem base, e as competências dentro dessa base é que fazem as ações aí para, né, na nossa carreira perfeitas, assim, super bem estruturadas, e a gente não precisa estar voltando e revisando alguns conceitos que a gente deveria ter aprendido lá no começo, né? A parte 2, as competências de redes, cara, isso as pessoas perguntam para mim se são duas coisas, três coisas, na verdade, que eu vou mostrar aí, mas eu já adianto. As competências em redes, inglês e programação é obrigatório. Eu já digo que é obrigatório, não tem como voltar atrás, não tem como não fazer, né? Desculpa. Na minha opinião, é a competência super e realmente a mais importante, a que a gente deve saber, principalmente para a área de segurança, né? Eu sempre brinco com isso, que eu sou muito privilegiado pela minha formação inicial ter sido em rede de computadores, então eu não precisei procurar, sempre veio até mim desde a faculdade. Eu fiz tecnólogo em rede de computadores, onde umas histórias muito engraçadas, assim, é que eu saía de casa, a mãe sempre perguntava onde é que estava, assim, onde é que estava a tua mochila, onde é que tu vai montar? E minha mochila era um pendrive, porque como eu fui tecnólogo, era tudo em cima do computador. A gente, basicamente, deve ter algum amigo meu aí de formação, a gente não tinha um material, assim, a gente tinha um caderno, e o meu caderno ficou pro resto da faculdade inteira, assim, dos 3 anos. E a gente tinha um pendrive onde a gente ali guardava todas as informações do nosso curso, porque
sei lá, 85, 90% do nosso curso foi em cima de laboratório, foi em cima de computador e foi basicamente o Linux. Então eu vi quase todas as distribuições de Linux na época. Eu iniciei a faculdade em 2010, 2010, 2009, não lembro direito. E foi muito engraçado nessa parte, porque sim, a gente vivia só mexendo em redes, fazendo configuração, aprendendo milhares de ferramentas que eu vejo que assim, se eu não tivesse tido essa formação para buscar atrás, para correr e buscar hoje seria bem complicado. Então, o conceito de redes é extremamente importante e básico, né? De uma forma geral, não só para quem está iniciando, mas para quem já está no meio da área de TI, ou seja, um dev, enfim, e quer ir para a área de cyber, tem que saber, né? Não saber, como eu disse anteriormente, não saber aplicar propriamente, não saber fazer a configuração e usar no dia a dia, mas saber, a princípio, os conceitos, né? DLAN, VLAN, VPN, protocolo, IPv4, as portas dos protocolos e quais serviços, né? Porque às vezes você está num teste de penetração, você está fazendo uma varredura de portas abertas e você não sabe o que significa, ou aquela porta está aberta e passa batido porque você não conhece o serviço, né? Modelo OSI, que é o maior, tem o TCP/IP, endereçamento MAC, ARP, enfim. Saber de uma forma geral redes e os conceitos é super importante. Eu sempre indico, quer fazer uma faculdade na área, busca a princípio a faculdade de rede de computadores, porque se você quer um atalho, esse é o atalho, esse é o caminho, porque ali dentro você não vai precisar fazer mais nada, você já vai ter as informações direcionadas. Não que as outras faculdades do ramo não sejam adequadas, todas elas são, se é uma faculdade, tem registro, tudo bonitinho, é adequado, mas eu digo redes porque, como eu disse, é uma das competências que o mercado pede, enfim, né? Até mais para frente eu vou mostrar algumas vagas falando sobre isso, alguns prints de vagas e mostrando sobre cada parte, assim. Vamos ver algumas perguntas aí. Luiz Alexandre, o que é necessário para montar um laboratório para estudo de cybersecurity? Então, Alexandre, no final ali eu vou disponibilizar para vocês vários laboratórios gratuitos para vocês já brincar lá dentro, tá? Vamos ver outros. Roco, tenho 25 anos, estou há 10 anos em TI, sem nunca me sentir bem-vindo, mas a infra me descobri e a insegurança foi onde me achei. Me apaixono mais a cada aula e busco mais conhecimento. Cara, é sobre isso, sabe? É sobre isso, é sobre ter a paixão, né? Independente da sua área, se você era de RH, administração, se você era um executivo, está indo para TI, está começando agora, eu sei que decair, não decair de nível, mas é, dar um passo atrás, né? Se você já era um gestor, no meu caso, já foi um gestor e voltar a ser um analista, não tem, isso não fere o ego, principalmente o meu, sem problema nenhum. Eu gosto porque eu sou muito prático, gosto de mão na massa. Eu não sou, eu me dou muito bem na área de gestão, gosto consigo conversar com pessoas e tudo mais, mas eu prefiro estar com a mão na massa e se apaixonar sobre isso, dentro disso, é essencial ter a paixão de área de cyber, porque ela vai te consumir. Até uma dica que eu dou pro pessoal aí para adiantar é seguir o perfil do Felipe Fraga ou Braga. Eu posso estar enganado, até peço perdão para ele, porque, cara, ele é um profissional, ele é professor da FIAP, cara, é um profissional sem igual, assim, e eu sigo ele, os posts dele, ele fala muito sobre a área, palestras dele no YouTube, se quiserem seguir aí, e quem souber o nome dele já me avisa aí no chat, porque é Felipe Braga, se eu não me engano. E o cara é realmente primordial, assim, para ter conhecimento, e ele é um profissional que ele fala muito sobre isso, sabe? Muito sobre isso. José Alberto, qual certificação fazer? José, tem alguns slides só para você. Fiz especificamente para você. Mais para frente a gente vai ver isso aí. Se possível, dar dicas sobre certificação para quem está começando, por favor. Fábio e Irata, é isso? Fábio, mais para frente, igual ali o José, aguenta um pouquinho que a gente vai ver isso aí, tá? Para quem está começando com a certificação também, Valdinei, já vou passar um lá na frente, tá? Assim, as certificações que eu indico e são as primordiais
Certificação ela não é obrigatória, mas o mercado exige, ela nunca vai ser obrigatório, né? Assim como a faculdade, mas o mercado exige e ele é bem competitivo quanto a isso, tá? Vamos mais para frente aí. As competências de Linux, como eu falei, não só Linux, né? Eu abro parênteses aqui e falo que não só em Linux, porque hoje o mercado, o mundo, ele não é só Linux, ele é o Windows, ele é Mac, e são os três mais conhecidos, né? A gente trabalhar e saber aí o Linux é essencial, até porque, falando em Linux, ele é open source, ele é gratuito, então, isso, Felipe Braga. Pode ser, não sei, mas eu acho que é Felipe Braga, sim, ou Felipe Fraga, se eu não estou enganado, mas se quiserem dar uma pesquisada e já me avisem aqui. A competência de Linux, eu na faculdade, se tiver algum colega meu, avisa aí, algum amigo da faculdade, na faculdade a gente aprendeu sobre todos, Ubuntu, Fedora, nossa, é um mundo, né, é um mundo, Red Hat, a gente é um mundo de Linux, de distribuições, e hoje a mais focada em cyber aí, quer dizer, é mais focada, que é mais uma publicidade, porque não existe só ela, e é o Kali, né, o Kali Linux, cara, porque é um sistema completo, fácil, gratuito, baixa, instala, faz uma VM, uma máquina virtual, instala e brinca, porque ela já vem com, cara, eu não sei nem contar, não lembro quantos números de ferramentas gratuitas lá dentro, né? Já vem com tudo instalado. Então, para quem está entrando em cyber, né, vai vendo, fazendo essa caminhada que a gente está conversando aqui, e já fez essa descoberta dos conceitos e quer começar a entrar um pouquinho mais na prática, Kali Linux é o que eu inicio, o que eu indico, não é obrigatório, existem milhares de outras distribuições, mas open source, né? Tem o Kurumin, o Kurumin, que é uma distribuição Linux brasileira, né? Então entra lá, troca linha de comando, troca layout, faça o Linux do seu dia, faça o Linux do seu mundo lá, que todos eles são sistema Unix e é open source. Mas nunca deixe de aprender o Windows, né? Porque a gente vê muito hoje quando faz. Até um tempo atrás saiu uma promoção do Shodan, uma ferramenta, né, de varredura, de vulnerabilidade também. O Shodan eu comprei, ele estava na promoção por US$ 5 aí, a licença anual dele. Eu comprei, comecei a brincar e a gente vê que hoje muitos servidores, muitos serviços ainda estão no Windows antigos, assim. Eu cheguei a encontrar alguns servidores aqui próximo da minha região, servidores do Windows XP. Então, a vulnerabilidade está aberta. Entra no site da CVE, do Mitre aí, e encontra a vulnerabilidade, faça teste, enfim. Porque o Windows XP, enfim, sem comentários, tem um Windows 7, tem um Windows Server 2012. Então a gente vê que o mercado ainda tem, né, vários Windows assim rodando, Windows antigos, né, rodando, assim como é, sistemas desatualizados de WordPress, enfim, de plugins de WordPress que são vulneráveis, mas não deixe de estudar o Windows, que também existe muito hoje no mercado em cima deles ainda, né? E aprender de uma forma geral todos os sistemas operacionais, saber como funcionam, é uma boa pedida. Quarto passo, que é a tão temida programação aí para o pessoal de cyber que correu de programação e foi para cyber achando que não tinha. Desculpa, achando que não tinha e sinto lhe informar, porque não adiantou. Eu também fiz isso e não deu certo, né? E não tem como correr hoje em dia para todas as áreas. Essa pesquisa que eu citei há pouco tempo atrás, há alguns minutos atrás, ela fala exatamente sobre isso, que todos os profissionais de todas as áreas vão ter que aprender a programar o básico, porque programação é a linguagem natural de sistemas, a nossa linguagem, né, o nosso idioma, a gente consegue compreender, mas a linguagem natural dos sistemas é a programação. Tem várias linguagens aí, e eu vou até indicar para vocês o que, para iniciante, né, e não só iniciante, mas para quem já está no mercado aí aprender o que eu julgo, o que é o meu julgamento, tá? Não que o mercado seja exatamente somente disso, mas que eu julgo ser interessante aprender. Aprender a programar é como aprender a escrever uma boa linguagem natural, né? Então a gente tem que conversar, os sistemas que conversam,
A gente tem que saber conversar na língua deles. Aí eu fiz essa paginazinha para vocês. Vou ver se tem alguma pergunta aqui. Boa, Milena. Felipe Prado. Isso, Felipe Prado, boa. Eu falei Fraga, Braga, não sei de onde que eu tirei isso, mas tudo bem. Felipe Prado. O cara é. E o Daniel Donda. O Vinícius Vieira também. O Daniel Donda tem um canal dele no YouTube que é fantástico, gente. É fantástico. Principalmente para quem tá começando. O cara é fantástico, ele sabe muito, muito, muito mesmo. O cara é certificado, enfim. É só ir procurando aí que vocês vão achar bastante material, tá? Vamos ver algumas perguntas. Ina, Ina pergunta: estar bem na área de ciência de algoritmo acaba sendo diferencial, certo? Um mini mestrado em algoritmo computacional, acredito que ainda assim ajude, certo? Ou então, ou estou engasgada com isso. Então, Ina, uma boa pergunta. Eu não sou da área de ciência de dados, mas assim, ciência de dados tem que saber muita coisa também, assim como cyber, assim como dev, enfim. Não vou te responder, vou ficar te devendo essa resposta, porque eu não tenho muito contato com ciência de dados, ou para a parte de dados, ou algoritmo, né? Como eu disse, a área de cyber é uma área que precisa de linguagem de programação, a gente precisa, só que a gente não se aprofunda, a gente não desenvolve sistemas, né? O que basicamente a gente faz é, como eu coloquei ali, ó, conhecimento em C, HTML, Python e JavaScript já está de bom tamanho para início. Eu sei um pouco de C, um pouco de HTML, um pouco de Python e um pouco de Shell. Não vou falar para vocês que eu não sou intermediário, não sou pleno em nenhuma dessas linguagens. Eu sou bem iniciante, bem júnior, mas eu consigo me virar sabendo o básico, tá? Tenho muitos amigos que sabem muito dessas linguagens e realmente trabalham diretamente com essas, mas saber o básico de C, de HTML, Python e JavaScript, principalmente JavaScript, é o que eu indico para a área de cyber. A capacidade de programar na área de cyber, ela é obrigatória, tá? Existem muitas razões para isso, mas uma das razões é que o trabalho deslancha melhor, o trabalho desenvolve melhor, onde você... Porque na área de cyber você vai trabalhar, se você for contratado por uma empresa, por exemplo, por um time de blue team, você vai fazer todos os dias, ou basicamente todo o seu tempo, vai fazer os mesmos parâmetros, é, as mesmas coisas todos os dias. Assim, existem projetos, né? Empresas desenvolvem projetos, mas você vai basicamente trabalhar com as mesmas coisas. Ela não é uma área onde você vai ver assim, poxa, todo dia de novo a mesma coisa. Não, não é assim. Eu quero dizer que você vai cumprir alguns processos, você vai desenvolver alguns processos que eles são muito semelhantes. E para que você não desenvolva toda a vida a mesma coisa, você pode desenvolver os scripts, né? Que são os passos a ser seguidos, né? Como o nosso dia, a gente acorda, a gente troca de roupa, a gente faz a nossa higiene, a gente se alimenta, e isso é um script, né? A gente vai fazendo step by step, passo a passo, para a gente saber, porque existe um parâmetro, um padrão todos os dias, né? Então, quando você sabe desenvolver uma linguagem, sabe se desenrolar nessa linguagem, isso facilita demais. Até para encontrar erros em cabeçalhos de sites de HTML, isso já, para saber HTML, não tem como você encontrar o erro se não souber o básico, né? Os cabeçalhos aí de HTML, então é primordial, principalmente para nessas linguagens que eu falei, né? Vamos ver. Outro. Valdinei, vai ter laboratório? Ah, hoje a gente não vai fazer prática, tá? Já perdi aqui, desculpa. Hoje não vai fazer prática, mas eu vou botar ali, tem os links dos laboratórios sim, tá? Júlio César, qual antivírus gratuito seria melhor para usar? Júlio César, eu vou te falar, eu não sou muito ligado nisso. Eu uso alguns sisteminhas de segurança aqui no meu PC, mas assim, o Kaspersky, né, e o E7, para mim, são os dois melhores do mercado, tá? Se puder, pague, é muito barato, muito barato, muito barato mesmo. Tem algumas promoções aí que eu já vi o Kaspersky por um ano por 60, 50 reais. Não é nada absurdo. Elenilson, tô ansioso pro meu primeiro evento na área, mas só em outubro. Cara, isso é uma das dicas que vale ouro. Participe de eventos. Quem quer na área de TI em geral, participa de eventos. Eu acho que
evento, hoje em dia, para a área de TI, ele também é obrigatório, tá? Não só pelo conhecimento, mas o que eu julgo mais interessante ainda é sobre o network. Vamos ver outras perguntas. Bom, não estou vendo mais perguntas aqui. Luiz Chalola, isso? Desculpa, Luiz, se eu não falei o teu nome correto, tá? Felipe, boa noite. Se você não tem aptidão ou não gosta de programar, Luiz, é o meu caso, Luiz. É o meu caso, assim, se não tem ou se não gosta, vai sem gostar mesmo, cara. A gente tem que se obrigar, sabe? Tem algumas áreas de cyber que você não lidar propriamente com programação, assim, mas vai chegar numa hora que isso vai explodir em você, cara. Às vezes você pode até perder a oportunidade por não saber, sabe? O básico. Eu não vou dizer que eu odeio programação, mas eu já odiei, sabe? No começo eu sempre falava que eu odiava e não faz sentido para mim. Mas quando você começa a ver aquilo rodando e dando e realizando um setando aquela programação, fazendo esse script sem erro, cara, isso é quase paixão à primeira vista. Então você vai se apaixonar, você vai gostar, você vai conseguir desenvolver. A gente não gosta de programação porque a gente não consegue desenvolver o raciocínio a princípio. Quando a gente começa a entender os passos, a gente consegue gostar um pouquinho mais. Vamos ver outras perguntas aí. Eu não me adaptaria a uma equipe Red Team ou Blue Team. Como eu falei, né? A gente tem aí 7 times, 7 partes da cyber, da área de segurança da informação, onde a gente tem muito lugar aí, que a gente, todos têm um lugar, né? Todos vão conseguir entrar, independente da área que estavam ou querem estar, todos eles têm área para todos, né? Olha aí, Elenilson Carvalho Flor. Paguei meu primeiro Kaspersky R$ 25. É isso aí, cara. É isso aí. É um bom produto, é ótimo. Eu tenho ele no meu computador, tenho os dois, o V7 e ele, mas os dois são ótimos. Milena, H2HC, Nubyte, Betac, Rodsec. Cara, todos esses eventos. Nossa, você resumiu muito, Milena, muito obrigado. Esses eventos aí são quase obrigatórios, né, Helena? Quase obrigatórios. Esse Cyber Security Summit, o último que eu vi, o Felipe Prado participou. O DEFCON agora também participou. Cara, como eu queria estar nele, mas enfim, não consigo ir hoje. Vamos ver mais. Governança. Luiz. É governança. Vê, tá dentro da área de segurança, né? Carreis, eu trabalho com governança, acredito ser mais Blue Team, certo? Ter a lógica da programação é muito bom, mas programar em si não precisa. Trabalho mais com auditoria. Exatamente, ó, é uma área. Eu acho que Carreis, a área de governança, acho que ela chega mais próximo da White, cara, que é a área de compliance, certo? Posso estar errado, tá? Eu não sou perito e não sou especialista nisso, mas eu acho que é mais na área dos executivos, diretoria, né? Que lidam muito mais com pessoas e processos do que propriamente com a tecnologia em si, né? Jefferson, qual framework de exploração você indicaria? Vou ficar te devendo, Jefferson. Vou ficar te devendo, mas lá no final, como eu disse antes, vai ter bastante material lá para vocês e eu não posso dar uma preferência, até porque as minhas preferências não são de todos, né? Mas eu vou ficar te devendo, cara. Não gosto nem de indicar porque cada um tem sua preferência. Eu não sou muito da exploração, né? Então sei pouco sobre, mas vamos lá. A área de forense digital seria em qual time de segurança? Marcos Paulo, boa pergunta. Vou ficar te devendo também. Mas é uma área que me agrada bastante, tá, Marcos? Forense é uma área que me agrada muito, cara, de estar sabendo, de saber o que aconteceu, e análise de log, enfim, é uma área muito legal. De nada, Reis, de nada. Faço pós-graduação na Uniciv, em segurança ofensiva, eu gosto muito, também faço curso de PTEC profissional da Solid. Esse curso do Gui, né, do Guilherme lá, da Solid, é uma das minhas indicações, o Elenilson, é uma das minhas indicações. Principalmente após
a especialização na Unicif, né? Que para mim hoje é líder de mercado. Entendi, muito bom. O Luiz Fernando, professor, obrigado pelo convite, professor. Esse cara é o responsável lá. Muito obrigado, professor, pelo convite. Bom tê-lo aqui com a gente. E o emprego lá no LinkedIn, né? Eu já vi o grupo, eu acho que até tô. E é muito bom mesmo. Professor, Bom, vamos lá. professor, só Opa. aproveitando aqui que o pessoal está perguntando, é, a gente vai estar enviando o certificado, Aham. né? A aula a gente vai deixar gravada, o pessoal assistir quem for assistir depois. E o slide a gente vai fornecer também. Então, o pessoal pode ficar tranquilo que vai ter disponível o kit completo aí. Todo o material, né? Valeu, Bora lá professor. Pode que. continuar aí. Pô, valeu, obrigado, Kleber. A gente tá aí. Nossa, falta 10 minutos, a gente tá atrasadaço. Vamos lá. O papo tá legal aqui. Curso de formação. É uma das perguntas que eu mais recebo, assim. Qual curso fazer, né? A gente até viu algumas aqui. Qual curso fazer? Não tem um curso específico, não tem um curso, o melhor curso, não tem o pior curso. A gente tem que ver que a área de TI, de uma forma geral, ela é uma área primordialmente autodidata. A gente, a gente tem que ser quase um forense, aí, como um amigo citou ali, a gente tem que ser um pesquisador, um researcher aí na área. Todo mundo tem que ser um pesquisador nato, tem que saber mesmo, tem que amar o Google, tem que amar as buscas, tem que amar a leitura, porque é uma área essencialmente autodidata. Mas a gente tem, nossa, muito curso bom mesmo na área. A gente tem a Uniciv de especialização, a gente tem milhares de outras faculdades com graduação, a gente tem plataformas gratuitas de curso de formação aí. Então, escolha um curso onde você goste da metodologia, né? Experimente cursos, eu sempre falo isso. Experimente sim, faça cursos gratuitos. A gente tem ali da Solid, lá na Solid tem informação gratuita, né? Então, eu vou mostrar para vocês no final dos slides lá. Vocês vão ficar muito boquiabertos, porque é um compilado de tudo que eu já tive, que eu já salvei. Então, eu tenho um doc só de links salvos aí para vocês, tá? Então, busque aprender ferramentas, técnicas dentro dos cursos, faça pergunta, use os cursos para vocês terem uma base do que vocês querem fazer, do que vocês não gostam, do que vocês gostam. Aprendam com cursos gratuitos, porque é o que mais tem na internet. Eu acho que tem, para quem procura, tem muito curso gratuito aí, bons, tá? Da Solid é um exemplo, da DIU é outro exemplo, tem a Udemy, também tem cursos gratuitos, tem a Coursera com cursos gratuitos, tem material da Harvard, que eu até tenho, estou no última parte do material da Harvard, que é a Universidade Americana, né? A mais conceituada do mundo aí. E a gente consegue fazer uma disciplina de ciências da computação lá. Se eu não me engano, o código é 50. A gente consegue gratuito. Ele é em inglês, mas é gratuito e é muito bom, tá? Procure um curso, tenha um curso de formação. Como eu disse antes, saber ser autodidata é essencial. A gente consegue tudo que um curso consegue te ensinar, a gente consegue ser autodidata, a gente consegue procurar sozinho. Mas se você quer hoje ver um atalho e ter um atalho na área de TI, o essencial é fazer a faculdade e ir direto para os cursos, sabe? Porque no curso você não tem aquele tempo perdido de ter que estar buscando e filtrando e peneirando as informações, você já ganha ela mastigada, material. O mais importante, e que fique muito bem claro disso, tá? A comunidade de TI é muito aberta, ela é muito solícita. Eu acho que eu não vou dizer nunca porque é impossível, né? Mas eu não lembro de nenhuma ocasião onde eu tive algum problema na área de TI com a comunidade e eu vejo todos eles muito solícitos, né? Muito solícitos. Eu converso muito com grandes empresários, com grandes profissionais e todos eles sempre me responderam super de boa. Claro, cada um no seu tempo, né? Mas todos eles me responderam muito, muito, muito de boa, assim. Converso com profissionais de fora do país também, professores de universidades americanas. Claro, eles não vão te responder de uma forma mais, como é que eu posso dizer, de uma forma mais pessoal, assim.
eles sempre vão ser, mas eu já tive vários professores que me indicaram materiais e até das próprias pesquisas deles, que a gente sabe que as universidades americanas hoje têm o maior investimento do mundo na educação. E entrando no site das universidades, procurando professores, dentro do perfil, do profile dos professores, tem muito material de publicação deles. É uma dica primordial, porque é a fonte do conhecimento. São os caras que são os primeiros, são a primeira fonte de pesquisa em toda a TI. São os caras que pesquisam como resolver determinados problemas e depois vão aparecendo outros profissionais que fazem pesquisas e usam essas pesquisas de professores como referência. Então, se você quer ir direto para a fonte, procure professores americanos, procure professores de universidades, não só americanos, mas como no Brasil também tem muitos profissionais e professores de universidades muito bons, tá? Cara, e a pergunta que não quer calar, né? Faça ou não faça universidade? Eu já digo de cara e já falei antes, faça. Porque o mercado hoje não te exige, ele não te obriga, tem muitas vagas para quem não tem e eu também não digo que é errado, porque tem muitos profissionais autodidata, como eu havia falado, mas uma hora isso vai voltar para você e vai ser pedido. Ser pedido para ti uma universidade, né? Eu tenho a minha, tenho especialização. Hoje, a maioria esmagadora assim, das vagas que eu vejo no LinkedIn, pessoal, elas pedem graduação. Ah, mas tem algumas que não pedem. Sim, sempre vai ter algumas que não pedem. Mas pensa comigo, a sua carreira você vai entrar como trainee, um assistente, um júnior, depois do pleno, depois do sênior, depois do sênior. Você vai ser o quê? Um líder de time? Você vai ser um gestor? Essas, essas áreas onde lidar com pessoas acima de sênior, onde lidar com gestão de pessoas, onde trabalham com recursos humanos, trabalham com pessoas, elas não são uma área de propriamente de TI, elas são áreas que têm que conhecimento de pessoas. A gente tem que saber uma parte de psicologia, a gente tem que conhecer pessoas, saber lidar, conversar, saber gerir, saber de um projeto, tudo mais. E não é propriamente a área de TI. A gente vê muito hoje os executivos não sendo da área de TI e são os melhores executivos do mundo, não porque não sabem TI, mas eles sabem lidar com pessoas. E essas áreas pedem graduação, tá? E até quem foi uma palestra do Felipe Prado, é o exemplo perfeito. Eu vi uma palestra dele, se eu não me engano, no Cyber Security Summit, ele conversando e ele falou que ele é um baita profissional, para quem não conhece, vá atrás para conhecê-lo, porque ele é especial, ele é diferente. Ele é um cara de uma lifestyle muito legal, o skatista, tatuado, pá, gosta de rock, é muito legal isso. Como eu falei, a área de TI é para todo mundo, exatamente para todo mundo, para quem quer. E ele falou que que ele sabia muito, né? Ele começou muito cedo na área de tecnologia, ele sabia muito, e chegou uma hora que um dos chefes dele falou assim: olha, você é muito bom tecnicamente, você tem muito conhecimento, mas eu preciso que você tenha uma graduação. Então, aí é onde ele teve que correr atrás, ele fala no vídeo, que ele tentou na live, ele fala que tentou diversas vezes e não completou, mas depois ele foi obrigado a se ver numa área de gestão, obrigado a fazer uma faculdade. Então, como eu falei e repito, se você quer cortar caminho em algum lugar, corte caminho nessa parte, né? Não perca, não vou dizer que é perda de tempo ser autodidata, mas se você pode tirar muito tempo e avançar mais rápido no seu roadmap aí, porque você vai desenhar ele, se você quer avançar mais rápido, faça a faculdade direcionada para aquilo que você quer, né? Faça aquelas perguntas que a gente já havia feito no começo e saiba para aonde você quer estar. E procure a faculdade especialmente para isso, né? Eu tenho rede de computadores, então para quem quer cyber, eu só indico rede de computadores. Existem faculdade de segurança da informação existe, mas não tem foco em redes, né? Eu gosto muito de redes, sou apaixonado, enfim. Mas procure faculdades, uma faculdade, um curso, uma graduação, seja tecnólogo, seja bacharel, direcionada para isso, tá? Porque aí você vai cortar muito caminho. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco aí as vagas, né, que pedem. Então, se você quer ter uma vantagem nessa área de TI, faça a universidade e depois não esqueçam da especialização na sua área. E a Uniciv, para mim, é líder de mercado, né? Então, procurei se especializar direto com a Uniciv. Eu também vou fazer. Eu já tinha falado isso para algumas pessoas e sempre indiquei a Uniciv mesmo sem ter contato. Mas eu também vou fazer isso aí. Aí, então, as áreas, ó.
Algumas vagas, né? E tem algumas vagas e todas elas pedem, olha só. Todas elas são para cyber, tá? Todas direcionadas para cyber. Vocês podem ver nos links ali. Um link tá melhor que o outro, que eu tirei print do outro, tá? Ó, curso de graduação completo, curso superior completo em andamento em áreas relacionadas à TI, né? Pós-graduação completa ou em andamento na área de segurança da informação ou cibersegurança. Então, se tem pós-graduação, tem que ter graduação. Superior em tecnologia da informação, segurança da informação ou áreas correlatas, aí entra redes, né? Superior completo em tecnologia da informação, segurança da informação e afins. Formação superior na área, formação experiência completa, graduação completa em tecnologia da informação, ciências da sistemas da informação, segurança da informação e áreas relacionadas, enfim. Aí é uma prova. Isso aí eu fiz uma busca em 2 minutos, tá, gente? No LinkedIn aí. Vamos ver as perguntas aqui do pessoal, vamos parar um pouquinho para ver aqui, vamos rodar um pouquinho para ver. Ó, o pessoal o pessoal da escola aí, show de bola, né? Gregório, escola Gregório, super bem, super presente. Já tô sabendo que tá valendo nota, né, gente? Você tem que ficar à noite assistindo uma palestra de um chatão aí e vai valer nota, é isso? Vamos ver mais. Aí, ó, não esquecendo do desconto da Unicib, né? Bolsa de 55% aí. Pessoal, acho que a pior é a organização, pessoal, com tantas variáveis a serem estudadas. Zina, é isso aí. O meu problema, eu sou muito procrastinador. Quando a gente tem o autoconhecimento, a gente sabe onde erra, fica muito mais fácil para a gente melhorar os erros, né? Melhorar esses defeitos aí. Mas eu consegui me organizar, sabe? Eu não sou focado, eu tenho um foco zero. Se passa uma borboleta, eu fico olhando e já esqueço o que eu estou fazendo. Eu sempre dou um exemplo muito engraçado, que se eu estou estudando alguma coisa em cyber, assim, eu vou abrindo algumas páginas e estou lendo lá um livro ou estou lendo um e-book lá e, poxa, apareceu alguma coisa, tipo, vamos dar um exemplo aí de IPv4. Eu não sei o conceito de IPv4 ou IPv6. Aí vou lá no Google e pesquiso. Abro alguns documentos, vou olhando, aí dentro desse documento estou lendo sobre o conceito de IPv4. Se abrir outro e aparecer uma outra, IPv4 faz isso, 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 e é o endereço. E eu não sei qual é o conceito desse outro problema. Aí vai. E assim, vira uma bola de neve. Normalmente, o meu navegador, ele tem aí, sei lá, 30, 40 abas abertas. E eu sou muito desfocado. Mas uma coisa que tem me ajudado muito aí, né? É planejar. Fazer o planejamento o horário que você vai fazer. Existem algumas técnicas para isso. Eu uso a técnica do Pomodoro. Para quem não conhece, dá uma pesquisada. A técnica Pomodoro é a técnica de se dar ao luxo ou de se dar de presente algum tempo. Então, por exemplo, eu consigo estudar hoje 3, 4 horas seguidas e vou lá e tiro uma meia hora para o meu lazer, ou seja, para me alimentar, seja para me dar uma caminhada, sair para caminhar aqui dentro de casa, ou seja, para tomar uma água, um café ou para ver um vídeo engraçado no YouTube. E boto para despertar, isso tem me ajudado muito porque me faz voltar ao foco, né? A gente não fica muito tempo maçante, por mais que a gente seja apaixonado e gosta da área, às vezes cansa, às vezes dá um probleminha e a gente fica maluco estudando sem ter o descanso, né? E dormir, né? A gente sabe que na área de TI, o problema do pessoal é que é muito noturno, né? Eu sou extremamente noturno e eu tenho isso algumas vezes me afeta bastante. Como eu falei para vocês, a gente tem academia, e a academia fica aberta até as 9 horas da noite. A minha esposa trabalha até tarde e eu fico lá com ela, então a partir da noite, das 7 às 9, eu tô normalmente lá. Se eu não tô dando aula em outra cidade, eu tô lá. Eu meio que desligo da área de TI, porque eu já tô o dia todo trabalhando, estudando, né? Meio que dou uma desligada aí para dar uma relaxada e quando eu volto, eu sempre me policio para trabalhar até 1 hora da manhã, estourando 1 hora da manhã. Porque eu sei que se eu for dormir 1 hora da manhã, eu consigo acordar às 7h30, 8 horas da manhã, tomo café e volto a fazer a mesma coisa. Quando a gente tem essa regra aí, e dormir bem é muito importante, tá? Acima de 7 horas, por favor. É claro que às vezes não dá para dormir 7 horas, às vezes dá para dormir 4, 3, 4 horas, mas não faço isso com frequência, porque isso dá um probleminha na cabeça aí quando a gente está estudando, tá? Isso é muito ruim, por isso tudo. Ó, até minha esposa tá aí no chat dando tchauzinho.
O pessoal do Gregório tá em peso, gente, em peso. Ó, já marcaram até pra ir aí, pra dar um oi pra vocês, pra gente fazer uma mesa redonda, hein? Todos os cursos focados no Red Team. É isso aí. YouTube Cyber Talks. Milena, muito bom. Cara, o YouTube é uma ferramenta espetacular, né? Espetacular. Mastroianni Oliveira, é isso? Mastroianni Oliveira. Se eu falei o nome errado, me desculpa, tá? Obrigado. Obrigado pelos parabéns, tá? Richardson, como ter experiência com algum CIEM? Como ter experiência com algum CIEM? Como conseguir usar algum do mercado para se ambientar? Richardson, é uma pergunta bem interessante, né? Ali no final da live lá, eu vou deixar para vocês os links, e nos links tem alguns cursos de CIEM. O que eu vou te falar? A gente tem que estudar, a gente tem que estar preparado para quando tiver oportunidade a gente conseguir completar ela, né? Só um momentinho. Mas é aquela velha do mercado, né? Como é que eu vou ter experiências? Como é que eu vou começar a trabalhar se eles pedem experiência e eu sou novo na área? Uma coisa que vem, que ajuda bastante, muito mais para dev do que para nossa área de cyber, são os portfólios, né? Eu tenho portfólio, tenho lá o GitHub, e o meu GitHub não é perfeito, então ele não é voltado com linguagens para dev, nada a ver. Eles são alguns scripts que eu fiz, ou fiz forks de alguns outros, e ele tá lá. A gente tem que movimentar, a gente tem que mostrar os projetos que a gente está trabalhando. Como aqui a gente está vendo as áreas, as vagas, né? Pedindo ensino superior. Se você hoje não está no LinkedIn, você não está em lugar nenhum, porque sites de vagas estão ficando cada vez mais raras e menos usáveis, né? Digamos assim. Às vezes a gente acha muito mais vagas pelo site das empresas, pelo nome das empresas, e todas elas estão no LinkedIn, ou todas elas estão dentro do site da empresa. Pouquíssimas raras são sites realmente de vagas, e quando estão no site de vagas já estão no LinkedIn, e a gente tem que correr atrás disso, a gente tem que estar preparado, a gente tem que estudar, a gente tem que botar a mão na massa, a gente tem muita ferramenta hoje gratuita, a gente pode correr atrás de montar VMs no computador e trabalhar em frameworks, em laboratórios. A gente tem que buscar, como eu falei, uma das habilidades, uma das soft skills hoje da área de TI é ter curiosidade, ser curioso e gostar disso, porque não é fácil, né? Mas a gente tem que correr atrás de fazer aulas práticas, de ter aulas práticas, de fazer o passo a passo. Eu pego muitas das vezes que eu não sei uma determinada linguagem, até de programação, por exemplo, eu entro em treinamentos aí no YouTube mesmo. O curso de vídeo é um dos melhores do mundo, a hashtag treinamento é um dos melhores aí também. Eu vou lá, olho, faço a aula e já vou fazendo passo a passo na minha máquina. E eles ensinam muito e eu pego isso que eu fiz passo a passo, por mais que seja um passo a passo copiado da internet, eu coloco no meu Git, né? Isso é o teu perfil lá, o teu profile vai mostrar o que você faz, o que você está fazendo. E falando do LinkedIn, deixe sempre muito claro no LinkedIn o que você está fazendo. Não mostre somente pontos do que você fez, onde você trabalhou. Mostre qual foi o impacto do seu serviço junto com aquilo. Por exemplo, se você entrar no meu perfil lá do LinkedIn hoje, ele vai estar um pouquinho desatualizado, mas no último de gestão que eu trabalhei lá no colégio da Polícia Militar, no grupo, eu trabalhei diretamente com a gestão de TI. E eu coloquei alguns pontos que eu fazia, né? Minhas tarefas diárias lá, administração de sistemas, enfim. Mas qual foi o meu impacto eu administrando um sistema, né? Então eu coloquei lá, administrava sistemas para mais de 600 usuários, administrava um sistema, o Google Workspace, trabalhava com o Google Workspace para mais de 600 usuários, onde isso impactava diretamente na educação dos alunos. Então é assim, a gente tem que sempre mostrar o que a gente está fazendo, né? Mostre, por mais que seja só estudo, divulgue isso, divulgue o que você está estudando. Como eu falei, quem não é visto não é lembrado. Eu recebi o convite para estar aqui hoje através do LinkedIn e através das minhas postagens, né? Mostrando aquilo que eu estava fazendo. E realmente, tudo que eu posto é o que eu estou fazendo.
Até ontem, eu acho, que eu postei lá sobre que eu estava vendo as notícias, enfim, eu sempre recebo as news da área de cyber, de TI, e eu recebi que tinham conseguido entrar, hackear lá, fazer a penetração na Starlink, né, que é do Elon Musk lá da Tesla. E eu coloquei lá, foi só questão de tempo, porque todo mundo, tudo vai acontecer. Não existe sistema seguro. Então coloque o que você está lendo, coloque, porque isso é interessante não somente só para você, né? É interessante para quem está vendo seu perfil e tudo mais, tá bom? Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Baixando aqui para ver. Professor, Opa, eu acho que tem mais pessoal aqui interagindo. Se quiser, pode dar continuidade, qualquer coisa a gente dá pode dar? uma filtrada. Perfeito, Porque daí daqui a pouco a perfeito. gente vai dar pra ir no Discord, daí a gente. Ah, show de bola. Fechou. Porque eu acho que Vamos, o resto é continuação aí. fechou. Vamos lá. Sexto, plataforma de tudo, tem diversas plataformas no final lá, eu vou passar para vocês. E a plataforma mais conhecida hoje de tudo é a Hack the Box, né? É uma plataforma super conhecida na área, onde tem laboratórios de Linux e Windows, que eu já havia falado. Tem as aulas práticas, você vai recebendo os emblemas de skills, né? Que você vai travando e é ótimo para a gente estar estudando. Plataformas, tem a plataforma de estudo e as plataformas práticas. Outra é a Try Hike Me. A Try Hike Me é uma plataforma gratuita, as duas são gratuitas, tá? Não sei se tem, se eu não me engano, tem as partes pagas, mas na maioria dos laboratórios são gratuitos. E assim, estuda o conceito, entende o conceito, parte para prática. E vai colocando isso no seu Git. A parte de certificação, que bastante gente perguntou aí, eu já falei sobre certificação, então a área de cyber ela é uma carreira onde a gente tem que estar sempre se provando, mostrando o que a gente sabe, mostrando através de cursos, certificados, e não só disso, né? Descobrir uma vulnerabilidade, desafio de CTF, um CVE novo, um bug bounty, mas a área de certificação onde a gente pega todos esses tipos de conhecimentos, engloba e prova que a gente tem esse tipo de conhecimento, né? A gente viu lá no início os times que compõem a área, o guarda-chuva, né? Os 7 tipos lá compõem a área de segurança da informação. Se você já escolheu o seu tipo, o seu time, você já sabe mais ou menos onde você quer seguir. Procure cursos e certificações voltados para a sua área. Não tentem fazer certificações onde você não tem propriamente específico, porque não vai adiantar para o cargo que você quer, né? Aqui, um ponto importante, não vá somente através das redes sociais, tá, gente? Porque muitas vezes aquele certificado que está muito em foco, ele não é propriamente para você, entendeu? Aqui tem tipo um roadmap também das certificações de 2020. Basicamente, 2022 é basicamente a mesma coisa, tá? A gente tem os três, desculpa, a gente tem cada iniciante tem um novice ali, tem o entry, que é de entrada, o novice é um pouquinho mais. A gente tem as áreas lá em cima, então tem segurança, gestão de segurança, né? Tem arquitetura de segurança, as análises, as operações de defesa, operações de ataque e a engenharia de segurança. Então, cada uma delas, se você está entrando, se você é um júnior, cada uma tem respectivamente aí o que a gente pode fazer e o que não. Então, assim, se você não quer na área de gestão, você não é na área de gestão, você quer ir para a cyber, uma segurança ofensiva, por exemplo, um Red Team. Não faz sentido você tirar uma certificação agora de ativo, sabe? Um PMP. Então, não tente ir no foco das redes sociais. Muitas vezes as pessoas postam isso e é legal postar. Eu sempre posto, apesar de eu não ter colocado todos os meus certificados lá, certificações, mas eu sempre posto assim que possível. Então, procure especificamente para sua área, sabe? Um problema que muitos cometem no começo aí querer abraçar o mundo, querer saber um pouquinho de gestão, um pouquinho de arquitetura, um pouquinho de análise e querer, não, eu estou pronto, eu quero ser um profissional completo. Não, não é assim. A área de TI ela é muito subjetiva, ela não é dessa forma. Ela é muito subjetiva, que eu digo, isso não vai fazer sentido para sua vida.
sabe, para sua carreira. Vá diretamente ao ponto que você quer e é isso. Vamos supor, eu quero Red Team, né? Uma certificação que eu sempre, e é o meu objetivo, estou estudando para isso, é a IJPT, né? Que é de Junior Penetration Testing, né? De certificado de penetração Junior, que te dá habilitação para mostrar para a comunidade falando, olha, eu sou Júnior em penetração e tenho certificação. E é uma certificação muito respeitada, né? Então, esse material vai estar disponível para vocês, tá? Não precisa tirar print ou foto, enfim. Aí que eu falo um pouquinho da EJPT, né, que é a principal na minha concepção para quem é júnior, então estudem para ela, procurem material. Cara, tem muito material bom na internet, tá? Ela é a Erlang Security Junior Penetration Tester, então, como eu havia falado, ela é o teste de certificado de penetração júnior, onde você tem ali um teste prático e, cara, é primordial, tem muita gente que tem essa. No Brasil hoje tem a DCPT, que é da DSEC, que também, cara, é maravilhoso, os caras são muito bons, é uma plataforma extremamente perfeita, assim. Enfim, já é um pouquinho mais avançado, mas com conhecimento certo você consegue chegar lá, né? E essa certificação é que eu mais indico no início aí. O 10º ponto é juntando todos eles. Tem algum outro ponto? Basicamente a gente não pode parar, né? TI, ele daqui a 5 minutos saiu o Zero Day esses dias da Google, se eu não me engano, e todo dia vai sair um Zero Day diferente, e daqui a 5 minutos já fez já houve uma atualização para esse Zero Day, aí daqui a 5 minutos, por mais que tenha feito a atualização daquele Zero Day diretamente para aquele foco específico, você deixou outro foco, outra parte destapada, então veio outra vulnerabilidade, outro CVE gerado, nunca vai estar completo, você nunca vai saber sobre tudo e sobre o que você deveria saber. Você deve pensar fora da caixa, esse é o pensamento da área de TI. A gente não deve pensar como as outras áreas pensam, porque não faz sentido. A gente está onde está, nós temos o foco que temos hoje, porque a comunidade em si, ela é uma comunidade à parte. A gente pensa muito fora do que as outras pessoas não pensavam, né? Por isso que é muito importante e de grande valia aquela pessoa que era, vamos supor, de RH e quer ir para a área de cyber. Poxa, será que faz sentido estudar a área de cyber voltado para administração, voltado para RH? Porque você já tem experiência do RH, juntando com a área de cyber, você vai ser um profissional muito completo para aquilo, né? Especificamente para aquilo. Ou você trabalhei muito tempo em banco e quero trabalhar com cyber agora. Faz sentido você unir esses dois trabalhos, unir essas duas competências em uma só e trabalhar propriamente no mercado financeiro? E o mercado financeiro, ele é gigante, né? A gente tem aí vários profissionais, tem aí a Sabrina, que é uma excelente profissional e trabalha com isso, trabalha no mercado financeiro, se eu não me engano. Se eu estou errado, por favor, me avise aí. E quando a gente tem um pensamento um pouquinho fora, é muito legal, né? Eu acho que até o meu padrinho de casamento aí, o Diego, tá na área. Ele é focado, ele é formado em administração e trabalha em banco, né? Então ele uniu essas duas grandes áreas de estudo dele e ele trabalha hoje com análise com risco na fraude. E é um cara que ele conseguiu unir as duas coisas de conhecimento dele, sabe? E é um cara que faz super certo, é coordenador aí da área dele e é um cara que tem a vantagem porque tem as duas áreas atreladas. Será que faz sentido isso para vocês? Porque ele já consegue pensar fora da caixa, né? Ele tem as visões amplas do assunto, né? E é uma área que, eu não vou mentir, ela vai te sugar muito. A minha esposa, às vezes, a gente até briga também comigo, porque às vezes eu passo 12 horas, 13 horas estudando, e às vezes ela pergunta, nossa, pra que estudar tanto? Assim, não tem fim. É uma área que é um loop infinito. Você, como eu falei, eu me perco muito, porque vai aparecendo coisas diferentes a cada dia e eu quero saber um pouquinho mais. Mas hoje eu estou muito mais focado naquilo que eu quero, naquilo que eu estou fazendo hoje, do que ir para uma área super maior. Não tem cabimento, tá? Então foque num grãozinho de areia e saiba tudo sobre ele. É uma área que vai te consumir, mas não desista. É uma área que vai te dar muita paixão, você vai se apaixonar demais por isso. Você vai abrir mão aí da família, amigos, prazeres, né, da vida, festa, datas, enfim. Não entre na área por grana,
porque ao contrário das redes sociais que o pessoal fala aí, eu já vi vídeos de caras até conhecidos falando que 6 meses de estudo, principalmente para a área dev, né, que é uma piada eterna. 6 meses de estudo, você vai conseguir ir para júnior e ganhar 5, 6 mil. Isso aí vai ser uma piada eterna, porque não tem cabimento. Eu tenho grandes amigos, assim, que são excelentes profissionais, e não conseguem, às vezes, nem oportunidade para mostrar o trabalho, quanto mais ganhar esse valor. Então, eu não entro pelo dinheiro. Quando você for um profissional completo e ter a sabedoria e o conhecimento necessário, você sim vai ganhar muito dinheiro, mas a princípio não pense nisso. Entre pela paixão e pelo conhecimento das coisas, tá? É exatamente, Reis. É igual advogado e TI. É exatamente. Essa área de advogado e TI que vai direto para LGPD, né? É exatamente. É um match perfeito. O pessoal, eu vejo muito pessoal se especializando exatamente nisso. O 11 aqui que é um bônus, porque lá na nossa roadmap ela vai até o 10, mas o 11 é o bônus e esse é uma briga. Na verdade, deixou de ser uma briga há muito tempo, né? É um ponto crucial. Eu preciso saber inglês? Assim, não, você não precisa. Você obrigatoriamente esquece português, né? A nossa área faz sentido o português para a nossa área, aqui no Brasil, né? Quando a gente fala de ler material, de adquirir conhecimento, cursos completos, profissionais completos, não que aqui não tenha, aqui tem muito, mas muito desses materiais são traduzidos, então a fonte ela está lá fora. As grandes cabeças pensantes, a grande maioria delas estão fora do nosso país. Existem muitas pessoas boas aqui dentro que produzem materiais bons. O Joás, que eu acho que é até aluno da Unicif também, já deu palestra aqui. O Joás é um cara que é o exemplo perfeito. Ele é muito bom para mim. Eu sigo ele. E é engraçado porque ele é mais novo que eu, mas eu sigo ele e ele para mim é um cara assim, ó, exemplar, é um cara que estuda, ele é pesquisador, ele estuda ainda, trabalha, enfim, ele é um cara que produz alto impacto para a nossa comunidade dentro do país. Só que provavelmente as fontes são fora, né? As fontes são em inglês. Quando você vai conversar com um professor americano, conversar com uma empresa americana ou uma empresa da Europa, até de Portugal, faz sentido falar inglês. Eles pedem inglês porque eles trabalham hoje. A geografia ela não é na nossa área, né? Ela não é na nossa região, ela é uma geografia mundial. Se eu tenho uma empresa hoje nos fundos da minha casa e eu sou um excelente profissional, eu trabalho com empresas, seja da Estônia, seja da Holanda, enfim, mas todos eles falam só inglês, então a gente tem que saber. Todas as ferramentas hoje no Brasil são em inglês, inglês é o padrão da comunicação dos negócios, né? Então a gente não tem como fugir disso. Então aprenda inglês antes. Quando você começa a aprender conceitos, sabe inglês, né? Eu tenho um pouquinho de base de inglês, na faculdade eu tive um inglês técnico, muito mais voltado para minha área técnica, né? E me arrependo bastante de não ter iniciado há 10 anos atrás o inglês, podia hoje estar com o meio inglês brincando de falar, mas enfim, a gente aprende com os erros, né? E hoje eu faço aulas de inglês regularmente, todas as semanas, assisto muita coisa em inglês, leio muito material em inglês, converso com pessoas em inglês, tanto por e-mail, escrita, enfim. Escrevo em inglês para treinar o meu vocabulário, né? É, não sou adepto a escolas de inglês, ensino fechado e antigo, sim, sabe? Mas eu gosto muito eu não gosto de ter aula em grupo em inglês, eu gosto de ter uma, duas pessoas no máximo, então hoje eu tenho aula particular de professores e é o que eu indico, sempre indiquei. E as dicas de milhões, estamos caminhando para a parte final aí, as dicas de milhões. Não tente abraçar o mundo, como eu falei, não precisa saber tudo, escolha um foco, foque o seu dia naquilo, foque a sua paixão naquilo, foque o seu estudo naquilo, procure um time, se quer Blue Team, procure tudo sobre Blue Team, se quer Red Team, procure sobre Red Team, Purple, White, Green, enfim, Yellow, vai procurando sobre o seu time, tudo sobre aquilo, seja bom naquilo, não pare, a gente tem que saber algumas coisas de outras áreas, sim, que nem o EJPT, ele é propriamente um teste de vulnerabilidade, um teste, desculpa, de penetração. Ele não é para o Blue Team, mas vê se faz sentido para vocês. O Blue Team ele é de defesa, né? É a equipe de defesa,
aquela que encontra os códigos e tenta fazer com que aquilo não aconteça mais, ou tenha um planejamento antes que aconteça as coisas. Faz sentido para você, se você quer defender bem, saber atacar? Então, se faz sentido para você, tenha essa consciência, né? Independente do time que você está. Aprenda um pouquinho, mas não tire o foco, tá? Ter a base essencial. Então, como eu havia falado lá no comecinho, né? A gente vive num mundo onde a gente precisa resolver problemas. Então, saber rede, saber o inglês, saber sistema operacional, ter o conceito de tudo é essencial. Então, quer, quer ter esse atalho, faça cursos e faça uma graduação. Jamais, e em hipótese alguma, nunca se compare a alguém, ao conhecimento de alguém, né? Eu tenho um amigo que, Ricardo, provavelmente ele deve estar assistindo aí. O Ricardo era de uma área financeira. A gente fala que ele é um foguete aí da área porque ele virou de zero programação, ele não usava programação, zero programação em 8 meses, se não me engano. Ele foi para pleno em dev e o cara é muito bom. Ele tem a cabeça super à frente dele assim, do mundo. Mas não se compare. Isso não acontece com todo mundo, tá? Você pode sim virar um pleno em 8 meses, adquirir esse conhecimento em 8 meses, mas não faça isso. Não busque saber isso e botar um tempo para isso. Se deu tempo, vai no seu tempo. Nunca se compare com o outro, tá? Respeite seu tempo e faça aquilo que faz sentido para você. Se divirta, né? Eu sempre digo que ter conhecimento e ter paixão sobre aquilo, mas se divertir e ter o prazer sobre aquilo é muito melhor. Resiliência, para mim, faz todo sentido, porque resiliência é a capacidade que você tem quando você cai e a capacidade de se levantar. Você vai tomar tanta paulada, vai levar tanta pedrada, vai apanhar tanto na área de TI, gente, que eu não quero desanimar vocês, mas é isso. A área de cyber é isso. Você vai apanhar tanto, e você ter resiliência, saber se levantar e voltar, dar um passo atrás. Opa, peraí, não é para mim ainda, eu vou voltar atrás, saber um pouquinho mais, depois eu dou o passo adiante, né? Saiba disso, tenha resiliência. E esteja humilde, tenha humildade para reconhecer os erros, tenha humildade para falar, para ouvir mais do que falar. Procure. Uma das dicas que eu dou, procure pessoas que sejam referência na sua área, seja Red Team, Blue Team, Purple Team, enfim. Procure pessoas que são referências hoje no mercado, seja de fora ou seja nacionalmente. Procure professores. E, cara, uma dica que eu dou, enche o saco da pessoa, né? Tipo, não enche o saco de ofender e não brigar e tudo mais. Mas, assim, tente buscar quais foram os passos delas, né? Saiba como é que ela está lá, como é que ela chegou, qual foi o caminho trilhado por ela. Eu já entrei em contato com vários deles e por muitas vezes eu aprendi muito mais com eles mandando material, explicando, ó, faça dessa forma, não faça dessa forma. Seja humilde e reconheça que você não sabe e peça ajuda, né? Peça ajuda ou peça uma oportunidade para quem já tem um pouquinho de conhecimento, já tem conhecimento de júnior e quer alguma oportunidade, peça ajuda, cara. Vá atrás de recrutadores, vai atrás do pessoal da RH, procure diretores, procure e vá, mas sempre com humildade. Reconheça que você não é o melhor, mas mostre também o seu valor. Oratória foi uma coisa que eu desenvolvi de forma natural, na marra, apanhando, dando aula e tentando entender a cabeça que o aluno tinha. Eu já fui, né, todos nós somos alunos, mas eu sempre pensei como professor, eu pensei no lugar do aluno. Assim como eu estou dando para vocês aqui, essa live, esse conhecimento, eu sempre pensei em como eu poderia minimizar o gap, o espaço entre saber e não saber e quais as perguntas que o aluno faria. Propriamente, vou lá no começo da live, alguns fizeram algumas perguntas que eu já responderia aqui que a gente está conversando. Então, tente ter esse pensamento. Ter oratória e saber se comunicar de forma assertiva e de forma correta, ela é primordial não só para cyber, mas para todos. Porque, eu vou dar um exemplo, se você hoje é de Blue Team, e houve algum tipo de tentativa, alguma vulnerabilidade ou algum ataque, você precisa explicar isso de forma não técnica para os gestores e diretores da empresa. Como você vai explicar para as pessoas que vieram da administração, as pessoas que vieram do MBA, nada a ver com a área de tecnologia, como você vai explicar essa vulnerabilidade?
como você vai conversar com gestores que não entendem tecnicamente, né? Você tem que explicar. Por exemplo, eu dei ali, como é que você vai explicaria para um gestor um segundo fator de autenticação, né? Como você explicaria? Ah, fala assim, é só fazer isso e isso. Não, não é um tutorial. Se fosse para ter tutorial, você não seria chamado para conversar, né? Então, treine isso, converse com pessoas, explique da sua forma, explique não técnica como você está fazendo o seu estudo, né? Eu tiro muito a minha esposa para isso. A minha esposa fica tentando entender o que é minha área e eu consigo explicar para ela e entender o que eu faço e aquilo que eu não faço, aquilo que eu sei, aquilo que eu não sei. Então tente conversar com pessoas e exponha o seu saber técnico para as pessoas entenderem de uma forma não técnica, né? Isso no mundo sabre abre muitas portas. Assim como abriram muitas portas como professor e como dar aula para mim, eu sou extremamente técnico, mas eu dou aula. Então, eu já consegui ter essa capacidade de clareza e de condução oratória e saber explicar para as pessoas que nunca entenderam nada. Pensa no meu lado, eu sou professor hoje de concurso público. Como eu vou explicar rede de computadores que cai em concurso público? Como eu vou explicar Python que cai na Polícia Federal? Como eu vou explicar R que também cai na Polícia Federal? Como é que eu vou explicar para as pessoas? De que forma, se elas não entendem, se ela tá lá, se é um cara que tem 40 anos e ele trabalha numa fábrica, ele quer o sonho dele ser policial, como eu vou explicar isso para as pessoas, né? De forma conceitual, porque na prova é só conceito, tu não tem um computador, tu não precisa desenvolver o script, nada. Mas como eu vou explicar? Então faz teste com pessoas ao seu redor. E agora os materiais aí estão caminhando pro final. Eu não sei, Kleber, se eu já vou direto para os materiais ou tem algumas perguntas. Você pode ir direto aos materiais. Pode ir? Daí, Fechou. as perguntinhas a gente encerra lá no Discord, No lá daqui a final. pouco Tá ok. já mandamos um link pro pessoal. Fechou. Aí tem aqui, ó, os laboratórios, para quem é do Blue Team e Red Team, tem os links, né? Vai tudo material, tá, gente? Eu coloquei aqui os mais conhecidos, tem outros que vocês já vão ver. Aí, ó, os top 52 laboratórios free. Então aí, gente, isso aí é mina de ouro, hein? Isso aí não se encontra em lugar nenhum. Em qualquer lugar, desculpa, em lugar nenhum é diferente, né? Em qualquer lugar. Então aproveitem aí, tem muito material bom, né, dentro desse aí, tá? Lista de cursos gratuitos sobre segurança da informação e hacking. Aí tem, nossa, muita coisa boa, muita coisa para você ver, vai direto na sua área e estude. Como eu falei, a maioria é tudo em inglês, porque os materiais que a gente vai acumulando, que eu estudo é em inglês, então aprenda inglês. Cursos e conteúdos de cyber, aí tem muito curso, ó, cursos da DIL, o curso do Senai, da e-security, de Kali, da FGV, tem da FIAP. São cursos, a maioria dos cursos eu já fiz, ó, lá da Solid, a maioria dos cursos eu já fiz. E tem certificações gratuitas, tá, gente? Tem certificações lá da CertProf, que é a certificação reconhecida, é bem legal. Eu tô terminando o LGPD e vou fazer certificação também. Tem CIEM, para quem perguntou sobre CIEM ali, ó, pessoal de SOC, né? Certificações gratuitas. Ali tem privacidade, cybersecurity, analista e governança, fundamentos, hacker ético. Tem muita coisa aí. Fundamentos em redes, LGPD, cyber, security para mulheres da Microsoft é só para as mulheres, tá? E, cara, esse curso é muito bom porque eu já tive contato com ele com algumas amigas. Cursos online gratuitos, olha aí, tem da Conquer, FGV, Sebrae, Senai, Startse, Udemy, da UFRGS, da Unesp, de Harvard que eu falei, da Voito. Privacidade e proteção de dados, segurança de informação e cyber, para quem curte NIST, MITRE, aí o pessoal da ISO, de LGPD, NIST, ISO, né? Tem o ITIL, o pessoal de gerenciamento, de gestão aí também tem bastante coisa. E as perguntas, né, que a gente vai deixar lá pro servidor Discord, tem bastante coisa aí. E, Diego, a gente vai mandar o material, tá? E aí, então, minhas redes sociais, eu agradeço muito a oportunidade aqui, Kleber, Elder, o professor Fraga, que fez o convite para a gente estar aqui, né? Isso é muito especial e é muito gratificante para mim, principalmente. E eu gosto muito de estar repassando todo o meu conhecimento. A live teve 1h30, então foi bem legal o crescimento aí. Espero que quem não sabia o que fazer, não sabe, estava meio perdido, consiga se achar.
Quero mandar um abraço pro pessoal de Angola, cara. Eu fui abordado pelo pessoal de Angola e, e ele falou, cara, professor, o Felipe, estaria participando lá. Abração pessoal de Angola. Tem uns amigos nos Estados Unidos que também estão vendo e também estavam aí querendo ver o material. Então agradeço de coração todos. Eu tenho esses 3 redes sociais, nas 3 basicamente onde eu posto. O LinkedIn onde eu passo mais tempo. Ali o Telegram, eu tenho muito material lá, e legal do Telegram é que você entra e consegue ter acesso a ele. E o meu perfil do Instagram, né? Então, por favor, me sigam aí, pra gente ir conversando. Mande mensagem, gente. Eu gosto de que me mande mensagem, eu gosto de conversar, tá? Era isso, Helder, que eu tinha Helder, desculpa, Kleber, que eu tinha pra passar aí pro pessoal. Espero que tenham gostado. Não, gostamos. Agora, na verdade, só faltou o tempo. Não foi nem. Ah, sim. Porque tava interessante. O pessoal tava cheio de perguntas ainda, então. Vai me mandando lá perguntas lá no privado, enfim, lá no Discord também, que a gente vai Sim, sim. respondendo. Aí com certeza vamos ver uma parte 2 aí mais pra frente, né? Tô pensando Ah, bora lá, fechou. num tema interessante aí, formas de estudo. Eu achei interessante aí algumas coisas aí que você deixou que pode ser um bom tema mais pra frente. A gente tá abordando Isso, destrincando, né? isso. Show. Então tá, vou agradecer aqui o pessoal que esteve conosco, né? Obrigado, gente. E só lembrando, certificado até 10 dias para quem fez o cadastro. O material a gente vai estar encaminhando também, os slides. E bora lá pro Discord, galera. Obrigado e até mais. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau.